Substituição. Caso quiséssemos tentar bolo-bolo, a próxima questão seria: como fazer isso acontecer? Não será apenas mais uma proposta realpolítica. Na verdade, bolo-bolo não pode ser realizado com a política a outro canal, uma série de outros canais para chegar lá. Se a gente negocia com a máquina, o primeiro problema é obviamente negativo: de que forma paralisar e eliminar o controle da máquina, isto é, a própria máquina, de modo que bolo-bolo possa se desenvolver sem ser destruído logo de saída. Vamos chamar esse aspecto da nossa estratégia de desconstrução, ou subversão. A máquina planetária do trabalho tem que ser desmantelada cuidadosamente, porque não queremos parecer com ela. Não vamos nos esquecer de que somos partes da máquina, de que ela é a gente. Queremos destruir a máquina, não a nós mesmos. Só queremos destruir nossas funções da máquina. Subversão quer dizer mudar as relações entre nós, os três tipos de trabalhadores, e as que temos com a máquina, que vê todos os trabalhadores como um sistema integrado. É subversão, mas não ataque, agressão, já que ainda estamos todos dentro da máquina e temos que bloqueá-la de lá. A máquina nunca vai se confrontar conosco como com um inimigo externo. Nunca vai haver frente de batalha, quartéis, fileiras, uniformes. Subversão somente, entretanto, sempre dará em fracasso, embora com sua ajuda pudéssemos paralisar algum setor da máquina, destruir alguma de suas capacidades. Afinal, a máquina será sempre capaz de reconquistar e dominar de novo. Por isso, todo espaço obtido inicialmente pela subversão tem que ser preenchido por nós com algo novo construtivo. Não podemos ter esperanças de primeiro eliminar a máquina e depois, numa zona vazia, instalar bolo-bolo. Estaríamos sempre chegando tarde demais. Elementos provisórios de bolo-bolo, sementes de sua estrutura, devem ocupar todas as brechinhas livres, áreas abandonadas, bases conquistadas, e prefigurar os novos relacionamentos. Construção deve combinar com subversão num só processo, substituição, ou conversão, se você preferir. A construção nunca seria um pretexto para renunciar à subversão. Subversão sozinha dá somente em fogo de palha, dados históricos e heróis, mas não deixa resultados concretos. Construção e subversão, isoladamente, são meras formas de acordo tácito ou colaboração escancarada com a máquina. Lidando primeiro com a subversão, fica claro que todo tipo de trabalho, qualquer um que sirva a máquina em qualquer parte do mundo, tem seu potencial específico para subverter. Existem formas diferentes de danificar a máquina, e nem todos dispõem das mesmas possibilidades. Um menu para a subversão planetária poderia ser mais ou menos assim: A. Desinformação, sabotagem, de hardware ou programas, roubo de horas, máquina, para jogos ou assuntos particulares, desenhos ou planejamentos defeituosos, indiscrições, exemplo, Ellsberg e o escândalo Watergate, deserções de cientistas, oficiais, recusa de seleções, por parte de professores, orientações erradas, traições, desvios ideológicos, informações falsas aos superiores, etc. Os efeitos podem ser imediatos ou a longo prazo, segundos ou anos. B. Desprodução, não participação, baixa qualidade, artesanato, sabotagem, greves, licenças médicas, decisões de grupo, demonstrações nas fábricas, mobilidade, ocupações, por exemplo, os recentes confrontos dos trabalhadores poloneses. Os efeitos são geralmente a médio prazo, semanas ou meses. C. Disrupção, agitações, bloqueio de ruas, ações violentas, fuga, divórcio, conflitos domésticos, saques, tecnologia de guerra, armamentos, invasões de terras, incêndios, por exemplo São Paulo, Miami, Soweto, El Salvador. Os efeitos aqui são curtíssimos, horas ou dias. É claro, todos esses atos também têm efeitos a longo prazo. Estamos falando apenas sobre seu impacto direto como forma de atividade. Qualquer um desses tipos de subversão pode danificar a máquina, pode até mesmo paralisá-la temporariamente. Mas cada um deles pode ser neutralizado pelas duas outras formas.
Seu impacto é diferente conforme o tempo e o espaço. Desinformação não adianta se não for usada na produção ou circulação física de bens e serviços de outra forma. Torna-se um simples jogo intelectual e só destrói a si mesma. Greves sempre podem ser dispersadas se ninguém, através de ações disruptivas, impedir a intervenção da polícia. A disrupção cessa rapidamente assim que a máquina arranja suprimentos no setor de produção. A máquina sabe que sempre haverá subversão contra ela, e que o negócio entre ela e os diferentes tipos de trabalhadores sempre vai ter que ser barganhado e batalhado de novo. Ela simplesmente tenta enfraquecer os ataques dos três setores de modo que eles não possam apoiar um ao outro e multiplicar-se, tornando-se uma espécie de contramáquina. Trabalhadores que acabam de vencer uma greve, desprodução, ficam bravos com demonstrações de desempregados que bloqueiam a rua impedindo o acesso à fábrica a tempo. Uma firma vai à falência e os trabalhadores se queixam dos diretores e engenheiros. Mas e se tiver sido um substitutivo engenheiro que fez de propósito um mau desenho, ou um diretor que queria sabotar a firma? Os trabalhadores ainda perdem seus empregos, participam de demonstrações de desempregados, finalmente se envolvem em agitações e comícios. Até que os trabalhadores policiais cheguem e façam seu serviço. A máquina transforma os ataques isolados de diferentes setores em movimentos lentos, porque nada é mais instrutivo do que as derrotas, nada mais perigoso do que longos períodos de calma. Neste caso, a máquina perde a capacidade de dizer o que está acontecendo dentro dos seus próprios órgãos. A máquina não pode existir sem um certo nível de doença e disfunção. Lutas parciais se tornam o melhor meio de controle, uma espécie de termômetro de febres, suprindo-a de imaginação e dinamismo. Se for necessário, a máquina pode até mesmo provocar ataques, só para testar seus instrumentos de controle. Desinformação, desprodução e disrupção têm que se encontrar a nível de massas a fim de produzir uma situação crítica para a máquina. Essa conjuntura mortal só poderia acontecer pela superação das diferenças entre as três funções e os três tipos de trabalhadores. Deve emergir um tipo de comunicação que não seja adequado ao desenho da máquina, descomunicação. O nome do jogo final contra a máquina é, pois, ABC Disco. Onde podem se desenvolver esses nós a ABC Disco? Dificilmente no local de trabalho, no supermercado, no lar, ou seja, onde os trabalhadores se encontram funcionando para a máquina. Uma fábrica é uma divisão organizada com precisão, e coisas tipo sindicatos apenas espelham essa divisão, não a superam. No trabalho, interesses diferentes são particularmente acentuados: salários, posições, hierarquias, privilégios, títulos, tudo isso ergue barreiras. Nas fábricas e escritórios os trabalhadores são isolados uns dos outros, o nível de ruído, físico, semântico, cultural, é alto, as tarefas são absorventes. A ABC Disco também não se daria melhor no centro econômico da máquina. Mas existem áreas da vida, para a máquina, as mais marginais, que são propícias para disco. A máquina não racionalizou e digitou tudo. Frequentemente, na verdade, lhe escapam as religiões, experiências místicas, linguagens, culturas nativas, natureza, sexualidade, desejo, todos os tipos de melancolia, fixações neuróticas ou a pura fantasia. A vida como um todo ainda consegue escorregar do padrão básico da máquina. Naturalmente, a máquina está consciente há muito tempo da sua insuficiência nessas áreas, e tentou encontrar funções econômicas para elas. A religião pode virar um bom negócio, a natureza pode ser explorada por esportes e turismo, o amor ao lar pode degenerar em pretexto ideológico para indústrias de armamentos, a sexualidade pode ser comercializada, etc. Basicamente, não há necessidade ou desejo que não possam ser comercializados, mas como mercadoria é claro que eles ficam diminuídos ou mutilados, e os verdadeiros desejos e necessidades se transportam para outra coisa. Certas necessidades são particularmente inadequadas para a produção em massa, acima de todas, as experiências autênticas, pessoais. Aí a mercantilização se dá apenas parcialmente. E mais pessoas se tornam conscientes do resto.
O sucesso dos movimentos ambientais, dos movimentos pacifistas, dos movimentos étnicos ou regionalistas, de certas formas de nova religiosidade, igrejas progressistas ou pacifistas, das subculturas homossexuais, provavelmente se deve a essa insuficiência. Onde quer que sejam encontradas ou criadas identidades fora da lógica da máquina, aí existe um nó ABC. Intelectuais, vendedores, homens e mulheres se encontram em manifestações contra a guerra. Homossexuais se aproximam sem pensar em suas identidades profissionais. Navajos, bascos ou armênios lutam juntos um tipo de novo nacionalismo ou regionalismo supera as barreiras de educação ou trabalho. A Madonna Negra de Ksistochowa contribuiu para unir igualmente fazendeiros, intelectuais e trabalhadores poloneses. Não é acidental que nos últimos tempos os movimentos tenham ganho certa força graças a esse tipo de aliança. Seu poder substrutivo é baseado na multiplicação dos encontros ABC possíveis em suas estruturas. Uma das primeiras reações da máquina sempre foi jogar os elementos desses encontros uns contra os outros, estabelecendo o velho mecanismo de repulsa mútua. Os movimentos mencionados até aqui só produziram ABC discos superficiais e efêmeros. Na maioria dos casos, os diferentes tipos apenas se tocaram em poucas ocasiões e deslizaram rumo às divisões cotidianas, como antes. Criaram mais mitologias do que realidades. Para existir por mais tempo e exercer influência substancial, eles deveriam também ser capazes de assumir tarefas cotidianas fora da máquina. Teriam que incluir também o lado construtivo da substrução. Precisariam organizar ajuda mútua, sem intercâmbio de dinheiro, no que se refere a serviços e funções concretas de vizinhança. Nesse contexto seriam antecipação dos bolos, dos acordos de permuta, de suprimentos alimentares independentes, etc. Ideologias, ou religiões, não são suficientemente fortes para superar barreiras como renda, educação, posição. Os tipos ABC devem comprometer-se no cotidiano. Certos níveis de autossuficiência, de independência do Estado e da economia, devem ser atingidos para estabilizar esses discos nossos. Você não pode trabalhar 40 horas por semana e ainda ter tempo e energia para iniciativas de bairro. Os nós ABC não podem ser apenas decorações culturais, têm que ser capazes de compensar ao menos uma pequena fração da entrada de dinheiro, para que se tenha algum tempo livre. Como esses nós ABC vão parecer, isso só se saberá na prática. Podem ser associações de moradores, conspirações alimentares, intercâmbios entre artesãos e fazendeiros, comunidades de rua, bases comunais, clubes, trocas de serviços, cooperativas de energia, banhos comunitários, transporte compartilhado, etc. Todos os tipos de pontos de encontro, juntando os três tipos de trabalhadores em torno de interesses comuns, são possíveis ABC discos. A totalidade desses nós ABC desintegra a máquina, produzindo novas conjunturas subversivas, alimentando toda sorte de movimentos invisíveis. Diversidade, invisibilidade, flexibilidade, ausência de nomes, bandeiras ou rótulos, recusa de orgulho ou honra, o cuidado de evitar comportamentos políticos e tentações de representatividade podem proteger esses nós dos olhos e das mãos da máquina. Informações, experiências e instrumentos práticos podem ser partilhados assim. Os nós ABC disco podem ser laboratórios para novas, intrigantes e surpreendentes formas de ação. Podem usar todas as três funções e respectivas disfunções da máquina. Mesmo o cérebro da máquina não tem acesso a esse poder de informação, já que deve manter dividido o pensamento sobre si mesmo, o princípio da cisão entre responsabilidade e competência. Os nós ABC disco não são um partido, nem mesmo um tipo de movimento, coalizão ou organização abrangente, são apenas eles mesmos, o somatório de seus efeitos individuais. Podem se encontrar em eventuais movimentos de massa, testar sua força e a reação da máquina, e desaparecer de novo na vida cotidiana. Eles combinam suas forças quando se encontram em tarefas práticas. Não são um movimento anti-máquina, mas são o conteúdo e a base material para a destruição dela. Devido à sua consciente não organização,
Os nós ABC são sempre capazes de criar surpresas. A surpresa é vital, já que ficamos em desvantagem básica quando enfrentamos a máquina, para impedir uma recuperação rápida, pois sempre poderíamos ser chantageados pelas constantes ameaças de morte ou suicídio vindas da máquina planetária. Não se vai negar que a guerra pode ser necessária como meio de subversão em certas circunstâncias, principalmente quando a máquina já está ocupada em matar. Quanto mais nós, tramas e tecidos ABC houver, mais os instintos de morte da máquina serão despertados. Mas já seria parte da nossa derrota termos que encarar a máquina com heroísmo, prontos para o sacrifício. De alguma forma, vamos ter que aceitar a chantagem da máquina. Onde ela comece a matar, temos que bater em retirada. Não devemos assustá-la, ela tem que morrer quando menos espera. Sua derrotista, mas é uma das lições que aprendemos no Chile, na Polônia, em Granada. Quando o nível da luta envolve a polícia ou os militares, estamos a ponto de perder. Ou, se vencermos, serão justamente nossas partes policiais ou militares que terão vencido, não nós, e acabaremos numa daquelas manjadas ditaduras revolucionárias. Quando a máquina começa a matar cruamente, é óbvio que nós cometemos um erro. Não podemos esquecer nunca de que nós também somos quem atira. Nunca estamos enfrentando o inimigo, nós somos o inimigo. Esse fato não tem nada a ver com as ideologias de não violência. As ideologias mais violentas frequentemente evitam matar. Nem, entretanto, é o caso de colocarmos florzinhas nos botões dos uniformes, ou de sairmos do caminho para ser gentis com a polícia. Eles não se deixam iludir por simbolismos embusteiros, argumentos ou ideologias, eles são como nós. Mas, talvez o guarda tenha alguns bons vizinhos, talvez o general seja gay, talvez o soldado da linha de tiro tenha ouvido a irmã dele falar de algum nó disco ABC. Quando houver discos suficientes, a segurança da máquina estará tão furada quanto uma peneira. Teremos que ser cuidadosos, práticos, discretos. Quando a máquina mata, é que não existem discos ABC suficientes. Muitas partes de seu organismo ainda estão com boa saúde, e ela está tentando se salvar com cirurgia preventiva. A máquina não vai morrer devido a ataques frontais, mas poderá morrer de câncer ABC, tomando consciência disso quando for tarde demais para operar. Estas são apenas as regras do jogo. Os que não as respeitam fazem bem em sair, deixemos que sejam heróis. Substrução como estratégia geral é uma forma de meditação prática. Pode ser representada pelo seguinte yantra, combinando substrução, o aspecto do movimento, com bolo, a futura comunidade básica. Trico. A máquina do trabalho tem um caráter planetário, portanto uma estratégia bolo de sucesso tem que ser planetária desde o começo. Nós discos locais, regionais ou mesmo nacionais nunca serão suficientes para paralisar a máquina como um todo. Ocidente, Oriente e Sul precisam começar simultaneamente a subverter suas respectivas funções dentro da máquina e criar novas e construtivas antecipações. O que é verdadeiro para os três tipos de trabalhadores a nível micro também é verdadeiro para as três partes do mundo em nível macro. São necessários nós discos planetários. Deve haver tricomunicação entre os nós disco, trico, o truque e trico planetário. Trico é disco entre nós ABC em cada uma das três maiores partes do mundo, os países industrializados do Ocidente, os países socialistas, os países subdesenvolvidos. Um nó trico é o encontro de três nós ABC locais a nível internacional. Antecipações dos bolos podem ser feitas fora dos governos, longe de organizações internacionais ou grupos de ajuda ao desenvolvimento. O contato deve funcionar diretamente entre vizinhos, durante atividades cotidianas de todos os tipos. Pode haver um trico entre a Praça de São Marcos, no East Village de Nova York, ou no 7 da Nordeste, em Gdansk, Polônia, e a Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ou então Zurich Stauffacher, Novosibirsk Bloco 23 e Fuma, Ilhas Fiji.
Esses nós trico podem ter origem em conhecimentos pessoais acidentais, viagens de turismo, etc. Aí podem ser multiplicados pela atividade de tricos já existentes. O uso prático do nó trico, e deve haver um, pode ser bem trivial no começo, a troca de bens necessários, remédios, discos, temperos, roupas, equipamentos, feitas sem dinheiro, ou pelo menos tão barata quanto possível. É óbvio que as condições para a troca de bens estão longe de serem iguais entre as três partes do mundo. Num trico, o parceiro do terceiro mundo vai precisar de um monte de matéria-prima para enfrentar a exploração do mercado mundial. Comunidades do terceiro mundo também vão precisar de muito material para a construção de uma infraestrutura básica, torneiras, telefones, geradores. De toda forma, isso não significa que um trico seja apenas um tipo de ajuda ao desenvolvimento. Os parceiros estarão criando um projeto comum, o contato será pessoa a pessoa, a ajuda será adaptada a necessidades reais e baseada em relações pessoais. Mesmo nessas condições, a troca não será necessariamente unilateral. Trabalhadores num nó disco darão um monte de bens de consumo, porque têm muitos, mas obterão muito mais em bens culturais e espirituais. Vão aprender sobre estilo de vida em lugares tradicionais, sobre ambientes naturais, sobre a mitologia, outras formas de relações humanas. Como já dissemos, mesmo os mais miseráveis negócios se oferecem algumas vantagens em vez de ameaçarmos nossos aéus com as desvantagens dos outros negócios. Vamos permutar os elementos que ainda são fortes e valiosos. Os nós trico permitem aos nós disco ABC desmascarar as ilusões mútuas sobre seus negócios e apoiar a cessação do jogo de dividir da máquina. Discos ocidentais vão aprender sobre o cotidiano socialista, livrando-se tanto dos vitupérios anticomunistas quanto da propaganda socialista. Os parceiros do Oriente vão se descobrir desistindo de suas fantasias impossíveis sobre o Ocidente dourado, e ao mesmo tempo ficarão mais aptos a se imunizar contra a doutrinação oficial em seus próprios países. Os discos do terceiro mundo vão se proteger das ideologias desenvolvimentistas, demagogias socialistas e chantagem via miséria. E isso não vai ser impingido como um processo educativo, mas será uma consequência natural da tricomunicação. Um nó disco do Ocidente pode ajudar o parceiro do bloco soviético a conseguir seu estéreo japonês. Necessidades são necessidades, até mesmo aquelas criadas pela estratégia de propaganda da máquina. No processo de trico-expansão, de trocas pessoais e de crescentes estruturas de bolo-bolo, os desejos autênticos vão acabar predominando. Danças e lendas do Daomé serão mais interessantes que shows de TV, canções folclóricas da Rússia soarão melhor que os jingles da Pepsi, etc. A substrução de todo o planeta desde o começo é um pré-requisito para o sucesso da estratégia que leva a bolo-bolo. Se bolo-bolo ficar sendo só um charme de um país ou região, está perdido. Vai se tornar apenas mais um impulso para o desenvolvimento. Na base da tricomunicação, essas relações planetárias serão responsáveis pela desintegração de nações, estados e blocos políticos. Como os nós disco, os nós trico vão formar uma rede substitutiva que paralisará a máquina do trabalho. Dos tricos surgirão acordos de trocas, fenos, hospitalidade geral sila, novas regiões culturalmente definidas, Sumi, e um ponto de encontro planetário, a Zadala. A rede trico também terá que trancar por dentro as máquinas de guerra dos países independentes, provando assim ser o verdadeiro movimento de paz, simplesmente porque seu interesse prioritário não é a paz, mas porque tem um bom projeto em comum. Cronograma provisório. Se tudo correr bem, Bolo-Bolo pode estar realizado no fim de 1987. Nós mesmos somos responsáveis pelos atrasos. O roteiro seguinte pode ser útil para julgar nosso progresso. 1984, panfletos de Bolo-Bolo, selos, pôsteres e marcas estão espalhados pelo mundo nas principais línguas. Nós disco ABC se desenvolvem em muitas vizinhanças, cidades e regiões. São feitos contratos de autossuficiência. Surgem os primeiros trico-nós. Alguns discos se transformam em pioneiros bolos experimentais. Em alguns bairros pessoas estudam a utilidade de prédios e espaços para os bolos.
centros de troca e coisas assim, e fazem outros planos provisórios. Mais e mais ruas são bloqueadas ao trânsito de automóveis. A máquina política passa em toda parte por crises de legitimidade, e tem problemas para manter o controle. Órgãos do Estado cumprem suas funções repressivas desatentos e relaxados. 1985. Existem redes disco e trico, cumprindo tarefas cada vez mais práticas e cotidianas, ajuda mútua para a comida, ajuda planetária, a criação de relações de troca entre fazendeiros e discos rurais. Em algumas regiões pequenas a máquina perde sua influência e áreas bolo-bolo independentes crescem despercebidas. Os aparatos do Estado sofrem ataques substitutivos. 1986. Regiões maiores se tornam independentes, entre outras, no Oregon, Tadjiquistão, Saxônia, Gales, Suíça, Austrália, Gana, Bocaina, Goiás. Nessas áreas a agricultura é modelada pela autossuficiência, constroem-se estruturas de bolo-bolo, o intercâmbio planetário se fortalece. Até o fim do ano existe um mosaico planetário de regiões e cidades autônomas, voodoo, bolos independentes, sucatas da máquina, de estados amputados e de bases militares. Estouram desordens generalizadas. A máquina tenta esmagar os bolos militarmente, mas as tropas se amutinam. Os dois superpoderes desistem do seu joguinho de blocos e se unem na ERU, Estados Estáveis e Repúblicas Unidas. A ERU constrói uma nova e descontaminada base industrial, Monomat, na Ásia Interior. 1987, os sistemas internacionais de transportes e comunicação entram em colapso. 200 regiões autônomas promovem sua primeira convenção planetária, a Zadala, em Beirute. Elas concordam em restabelecer o sistema de comunicações em novas bases. A ERU fica limitada a Monomat, e o resto do mundo sai fora do seu controle. No outono haverá autossuficiência por toda parte e sistemas planetários de ajuda mútua em emergências. A fome e o Estado são abolidos. Até o final do ano os trabalhadores de Monomat desertam e escapam para a Zona Bolo. A ERU desaparece sem dissolução formal e sem ter queimado a sua bandeira vermelha e branca com a estrela azul.